Olá, pessoal. Oi, gente. Eu sou o Bruno. Raquel. A gente está aqui para continuidade da conversa anterior, do bate-papo sobre anticoagulantes. E antiagregantes plaquetários, não esqueça dos pobres. Perfeito. E agora a gente vai para uma parte mais prática, né, Raquel? Exato, esse episódio é dedicado aí pra vocês, ó, É, cirurgiões, muito bem. principalmente naquele momento mais próximo à cirurgia, né? Isso, Saber o exatamente. que tirar, o que colocar, quando retirar, quando colocar, Perfeito. né? Então, como é que a gente começa com essa avaliação? Pronto, então só pra gente resgatar os conceitos, que primeiro, assim, pra eu saber quando retirar e quando reintroduzir, eu tenho que pesar, fazer uma balança aí entre o risco trombótico e o risco de sangramento do meu paciente. Perfeito. Então, só para a gente resgatar lá do vídeo anterior, vai lá, dá uma olhadinha de novo, que é importante. Mas o que é o risco trombótico alto? Né? Um paciente com Chades-Vasque alto, acima de 5, e pacientes que tiveram tromboses recentes, a menos de 3 meses, né? Aí o AVC a menos de 3, vamos botar a menos de 6, mas enfim. Tromboses a menos de 3 meses, isso é um paciente de alto risco de ter algum evento tromboembólico perioperatório. Bom, e aí de outro lado, eu tenho a possibilidade desse seu paciente sangrar. E eu tenho pilares de avaliação. O primeiro é relacionado ao paciente, né? Se ele tem alguma doença de base, por exemplo, hemofilia, né? Vai que ele é descendente dos Romanov. Certo. Chique no último. Então, ou se esse paciente, por exemplo, usa algum anticoagulante, algum antiagregante que pode aumentar o risco relacionado ao procedimento, que é o outro pilar, né? Porque tem cirurgias e cirurgias. Então, por exemplo, se vai fazer uma cirurgia em neurocirurgia, abordar o neuroeixo, então se você tiver, por exemplo, um sangramento pós uma laminectomia, alguma coisa assim, Pode ser catastrófico. catastrófico, Isso. exatamente. Lembrar que as cirurgias, elas são cirurgias classificadas, né? Em baixo, médio e alto risco de Isso. sangramento. Bom, As cirurgias de baixo risco normalmente são aquelas superficiais, né? Cirurgias de pele, ou então procedimentos pouco invasivos, por exemplo, endoscopia. se não tiver biópsia, né? Isso. E não tiver, obviamente, algum sangramento já ativo, né? As de médio risco, em geral, são a maioria das cirurgias, né? As cirurgias do abdômen, as cirurgias Só que urológicas, algumas cirurgias, mesmo às vezes, podem ter um requerem. potencial, né? Isso, principalmente quando a gente for mexer em órgãos muito vascularizados, né? Isso, Lembrar sempre das hepatectomias, das nefrectomias parciais, são cirurgias que correm um risco maior de sangramento. verdade. E até essa distinção entre as de médio e alto risco, às vezes na literatura fica meio confuso, né? E Também. muitas vezes o cirurgião é quem dá a palavra final, né? É, Se ele acha que a cirurgia vai abordar um órgão, uma parte do órgão mais difícil, o paciente tem uma anatomia desfavorável, né? Mesmo exato. sendo classificado como médio risco, ele pode tratar aquele paciente como sendo um paciente de alto risco de sangramento. Exatamente. A gente vê muito isso. Às vezes é um tumor maior, né? Paciente oncológico, aí é um tumor maior, que na tomografia já vê que tá perto ali de vaso e tudo. Isso, Tem o potencial de ter que fazer uma venoplastia, alguma coisa assim. Então, o risco de sangramento já pode ser maior. Então, esse, perfeito. esse cuidado da avaliação do risco também é bem particular, né? É importante essa interação para poder decidir. Sim, até para opinar em relação à reintrodução que a gente vai falar daqui a pouco, né? Exatamente, perfeito. E Raquel, entre os scores, nesse momento, tem algum score que a gente possa utilizar para auxiliar? Boa, eu tinha até falado do perfil do paciente, né? Mas Isso, não falei do score. Então, a gente traz o score que utiliza também, por exemplo, na FA para você ter uma noção nos pacientes que têm FA crônica de quem pode ter o maior risco de sangramento, que é o RAS-BLED, né? É um acrônimo, você quer falar aí um pouquinho? pode ser. Ele começa com H, né? O RAS é de hipertensão. Isso, Pacientes que têm pressões mais elevadas, né? No caso, ele considera a pressão arterial sistólica maior que 160 milímetros de mercúrio, podem ter um risco de sangramento maior no pós-operatório, né? O A é em relação a alterações, né, hepáticas ou renais, alterações essas que a gente sabe que isso. cursa com alteração da coagulação, né? É, a gente lembra, né, dos pacientes, por exemplo, que têm uremia, que eles fazem doenças de Von-Willebrand adquirida, né? Fazem disfunção plaquetária, tem acidose, e os hepatopatas
aumenta a pressão portal lá e fica cheia de varizes, às vezes é super complicado. E fora a própria questão dos fatores de coagulação, né, que são produzidos aí pelo fígado, então você tem essa redução e aí o risco de sangramento de fato maior. Perfeito. Eles pontuam com a bilirrubina total acima de 2 vezes o valor superior de referência, né? E as enzimas acima de 3 vezes, aquele paciente já tem uma hepatopatia crônica conhecida, uma cirrose, paciente pré-transplante. Enquanto o paciente da disfunção renal, né, são aqueles pacientes renais crônicos, dialíticos, ou aqueles que já têm a creatinina de base aumentada, né? Isso. O S tem a ver com AVC, acidentes vasculares cefálicos, né? Que vem de stroke. Exato. Se tem evento na sua história, como você falou, importante sempre a anamnese, né? E é até uma contraindicação ao uso de alguns antiagregantes que a gente até falou, né? Que é o prasugrel. Isso. Pacientes que tiveram AVE, por exemplo. Então, é importante estar lá na história isso. Perfeito. O B vem de bleeding, né? De sangramentos, mas alguma história pessoal de sangramentos mais importantes, que pode até fazer o link com as hemofilias, enfim. As doenças que favorecem sangramentos, né? O L vem de labilidade do INR, né? Às vezes aquele paciente, por exemplo, que usa algum anticoagulante também, que aí a gente vê muito isso com os de varfarina, né? O paciente vai usar varfarina, aí 3 dias depois está lá o INR estourado, então pacientes você tem dificuldade de manter esse manejo, então tem essa labilidade do INR. Perfeito, é bem comum, né? Nas enfermarias, o paciente ali aguardando. Eu lembro que antes dessas drogas anticoagulantes diretas, a gente tinha paciente na clínica, às vezes passava de mês esperando entrar na faixa INR. Algumas vezes a gente já tem alguns ambulatórios, né, especializados, o pessoal da cardio já faz isso, né? Só alguns serviços. Pacientes com situação social ruim, às vezes a gente ainda tem que ficar nessa peleja. Perfeito. O próximo é o E, né? Que tem a ver com o envelhecimento, né? Pacientes mais idosos, acima de 65 anos, podem ter esse risco de sangramento aumentado. E por último, o D, que vem de drugs, né? Isso, de drugs, exatamente. Às vezes a gente não fala, né, assim, sempre, mas tem que recordar os fitoterápicos, né? Às vezes fazem essas associações. Algumas drogas que podem potencializar, por exemplo, a ação da varfarina, né? Então, a gente tem que lembrar por conta dessa metabolização aí do citocromo. Isso. Acho que é isso, né? Os AINES, né? Na nossa prática, muitos pacientes fazem uso abusivo, né? Então, podem interferir nisso aí. E a ginkgo biloba, eu acredito que o pessoal usa muito para a memória, para a memória. Alô, pessoal da vascular, né? Mas acho que é isso, né? Então, a gente viu a questão desse risco de sangramento. E como é que a gente vai decidir? Por suspender, não suspender? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, isso vai... Na verdade, o grande ponto aí vai ser o julgamento clínico, né? Porque você vai ter que ponderar quem é o seu paciente e qual o tipo de cirurgia que vai ser feita. Habitualmente, você vai ver com o médico que segue esse paciente, espera-se que ele tenha um clínico que siga, né? Se você tem condição de suspender essa droga há um tempo. Bom, se for um procedimento por um tempo, se for um procedimento eletivo, em teoria, você teria a possibilidade de suspender, porque qual é o momento que seria imprescindível assim a gente manter o antiagregante? Naquele paciente que faz uma síndrome coronariana recente, que fez um procedimento recente. E a gente já falou lá no primeiro episódio. Volta lá, curte, segue, indica. De novo, que a gente não poderia, em tese, fazer uma cirurgia nesses primeiros primeiro mês, né? Idealmente a partir do 3º mês, e olhe lá, né? Se tiver posto instinto farmacológico, pelo menos 180 dias, né? Então tem isso. Bom, se for possível suspender, qual é a recomendação, né? A recomendação é que, se for um procedimento de alto risco de sangramento, a gente suspenda esses antiagregantes uma média de 5 a 7 dias antes. Né? Quem são os antiagregantes, só para a gente resgatar? O ácido acetilsalicílico, o clopidogrel
E o Prasugrel, que são da mesma classe, e o Ticagrelor. Perfeito. E o Cangrelor, que a gente praticamente não usa, Não tem né? na prática, né? Então, o que acontece? Seria porque esse tempo, né? A meia-vida aí das plaquetas. Perfeito. Então, você teria essa recuperação. Bom, se for imprescindível manter em teoria, manter o AS. Exato. Mas em algumas cirurgias, ele também deveria, entre aspas, sair, né? Tipo neurocirurgia, porque a gente já comentou, vai abordar a medula do paciente, aí o paciente faz hematoma epidural. Sem condições, né? Isso. Então, funcionaria assim. Bom, se forem os anticoagulantes, aí muda um pouquinho conforme a droga, né? Isso. Eu acho que era interessante a gente resgatar também os anticoagulantes. Quer falar aí a gente pode botar também a tabelinha, né? Que, né? Vai aparecer a tabela aqui sobre as drogas, né? Perfeito. Então, assim, de forma geral, né? A varfarina, a gente vai suspendê-la, na verdade, pelo menos uns 5 dias antes. E conferir o INR, né? Exato. Se for um paciente de alto risco trombótico, pode ser feita uma terapia ponte com ela. E aí você, quando for lá 48 horas antes do procedimento, você vê se esse INR baixou abaixo de 1,5 e aí introduz a heparinização plena para ele. Bom, para esse paciente. O fato é que, em tese, essa terapia ponte, eu acho que a gente até comentou alguma coisa no episódio anterior, mas enfim, essa terapia ponte ainda é um tema um pouco controverso, né? Assim, tem trabalhos clássicos como o Braid, que não mostrou uma diferença importante nos pacientes que fizeram e nos pacientes que não fizeram. Inclusive com um risco maior de sangramento, né? Exato. Então, assim, bom, você tem que pesar isso daí, mas em teoria é um acordo que você faz entre o assistente e o cirurgião, né? Mas há uma possibilidade. E os DOACs, né? Que são aí a rivaroxabana, a pixabana, doxabana, dabigatran, essa galera aí todinha e mais uns novos recentes. Os sabanas. Exato. Essa galerinha aí vai depender do risco de sangramento da cirurgia. Se o risco for alto, o que se espera é que suspenda pelo menos 48 horas antes. Pode ser suspenso até mais. Perfeito. Se o clearance for baixo, aí essas drogas também devem ser suspensas acima de 48 horas, porque em teoria, você teria um tempo de meia-vida maior, prolongado, né? Exatamente. E só lembrando que abaixo do clearance de 30, a gente atualmente não deveria usar essas drogas que não têm ainda segurança, com exceção da pixabana, né? Mas de forma geral, essas drogas seriam resguardadas até esse clearance, né? Isso. E a gente tem outras drogas que fazem bem o papel, que já tem estudos, né? Comprovando a sua ação. Então a gente A varfarinazinha. É excelente. Bom. Armário. Né? E me diga uma coisa. Ela é importante em vários cenários, né? Óbvio. Mas e a gente suspendeu, o paciente foi bem no procedimento cirúrgico, teve um sangramento dentro do estimado na nossa avaliação inicial. E agora, quando é que a gente reintroduz? Perfeito. Então, assim, primeiro de tudo, né? O que a gente tem que saber é se o pós-operatório foi tranquilo. Às vezes no transoperatório não sangrou, né? Como, assim, não sangrou além do esperado, mas o pós-operatório o paciente está apresentando uma queda de HB, enfim. Se o procedimento foi todo liso, em teoria, você poderia reiniciar essa heparina aí em torno, por exemplo, de 12 horas de forma mais tranquila. Alguns falam até um pouquinho antes, 8 horas, mas de maneira geral, 12 horas a 24 horas. Com relação aos anticoagulantes, né, de forma assim, a gente tem um range aí um pouquinho mais amplo.
Certo. Por quê? Porque alguns falam de 24 horas, se você julgar que o procedimento foi super tranquilo, que esse paciente realmente vai para casa, não teve nenhuma intercorrência, é um paciente agora, no momento, com risco de sangramento controlado e o risco trombótico mais alto, você iniciaria com 24 horas. Mas pode ir o início até 96 horas, na verdade, até 72 horas ali, que seria o momento que já passou da fase crítica, né? Porque você com certeza sabe muito mais do que eu, obviamente, que é cirurgião. Geralmente o sangramento, ele é mais precoce, é uma falha ali do procedimento. A gente fica sempre preocupado, né, em relação ao material utilizado, né? E claro, sangramento precoce também pode ter relação com técnica cirúrgica, né? Então, quanto melhor a técnica, quanto melhor o material utilizado, né? A gente não sabe se você vai ter uma tesoura de energia harmônica, né? Que você vai conseguir selar melhor os vasos, se você vai ter que fazer mais ligaduras com fio de algodão, claro, e tudo às isso vezes influencia. Ficou uma área muito cruenta, né? Que vai ter aquela babação residual, né? Quando o paciente começa a pressão a elevar e não estava sangrando na hora, você checou, mas depois começa a babação ali, Isso, né? então por isso normalmente as cirurgias muito grandes que envolvem órgãos muito vascularizados, elas tendem a ficar com dreno, né? O dreno pós-operatório tem algumas máximas dos cirurgiões, né? A gente vai ter um episódio sobre drenos, fica atento. É aquela máxima, né, dos cirurgiões, que assim, eu nunca me arrependi de ter deixado um paciente com dreno, mas já me arrependi de ter deixado sem, né? Mas vamos com calma, não é bem assim. A gente vai falar do protocolo ERAS. Vamos falar. Então fiquem atentos, coisas boas que virão. Né? Mas é isso, o paciente que foi muito bem... A gente chama até de dreno sentinela, né? Que é porque ele fica lá para vigiar alguma coisa, né? Exato. Mas, voltando, retomando, é isso, pessoal. Então, assim, se foi muito bem, a gente tem como prever o sangramento no pós-operatório. A gente sabe que sempre quando a gente faz uma ligadura vascular, as primeiras horas são mais importantes, né? O paciente vai ser mobilizado, vai ser transportado para SR. Então, normalmente, esse paciente já tem um pouquinho de líquido ali coletado dentro do abdômen que não consegue ser aspirado, por exemplo. E ele vai chegar na SR com um dreno com um volume um pouco maior, né? Mas essas primeiras horas acompanhando, vendo o volume, checando os parâmetros, taquicardia, hipotensão, paciente que está anemiando, né? A gente fica mais preocupado. Né? Ultrassom beira-leito, vai ter um episódio sobre isso também. Vai, e é bom. Mas acredito que seja isso, né, Raquel? Eu acho que sim. E aí, de fato, assim, pra gente deixar claro, né? Se foi heparina, em torno ali de 12 horas. Se não foi heparina, é uma dessas drogas recentes, que não são tão recentes assim, espera aí entre 24 e 72 horas, às vezes até um pouquinho mais, a depender da situação e da evolução. Isso é uma coisa menos fechada, né? Assim, os scores, a gente falou, são coisas mais rígidas ali, bonitinhas. Aqui a gente começa a entrar numa nuance que a experiência vai contar muito, né? E é importante essa interação, né? A gente mostrar que o cirurgião tem que conversar com o clínico, tem que haver a visita do cirurgião diarista para conversar com o intensivista, com a clínica que está acompanhando, para chegar no melhor para o paciente, né? Exatamente, perfeitamente. Então... E eu acho que para finalizar, uma coisa que a gente não comentou, né? Que são, assim, quais são as possíveis complicações da terapia. Sim. Né? Então, no hospital, dentro do hospital, a gente usa muito mais heparina. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, você não sabe, uma cirurgia grande, você não sabe se o paciente vai fazer uma fístula ou não. Então, se você por exemplo, mexer no pâncreas, né, um órgão assim chatinho, que é complicado, ou você fez uma cirurgia que foi acima do previsto, então o paciente tende a ficar um pouco mais de tempo internado. E existe a possibilidade de uma reabordagem. Então, nesse contexto, como são drogas que a gente já falou que precisam de um tempo de suspensão longo, e às vezes o paciente faz uma insuficiência renal ali no perioperatório, né, esperado às vezes dentro da remite, por exemplo, faz uma nefrectomia, é esperado às vezes o paciente ter alterações transitórias da função renal. Então, essa dinâmica farmacológica da droga, ela se altera, né? Então, nesse contexto, a gente usa realmente bastante a heparina no paciente internado. E o principal
efeito da heparina, né? Adverso é A trombocitopenia induzida pela exato, heparina, né? Paciente. a plaquetopenia, A plaquetopenia, isso. E isso daí pode levar ao que a gente não quer também, né? Trombose, né? Da trombose. É engraçado, porque assim, geralmente a plaquetopenia induzida por heparina é só a plaquetopenia, né? Então, assim, ou você tem uma plaquetometria abaixo de 50 mil, ou você tem uma queda de 50% em relação ao basal. Isso acontece depois, geralmente, do 5º dia, né, de uso. Mas você pode ter quadro trombótico com a HIT, né, do inglês. Então, assim, é importante lembrar disso. E aí, nesses casos, a gente pode lançar mão, em vez da heparina não fracionada e da enoxaparina, que são as mais utilizadas, do Fondaparinux, né? Só que o problema do Fonda é que também não pode ser usado com pacientes com disfunção renal. Paciente tendo disfunção renal, a gente fica bem lascadinho. A maioria dessas drogas, né, vão depender dessa da excreção, né? renal, metabolização, e acaba que é isso, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, a depender do paciente que a gente tem, né? Te vira. Eu acho que foi, né? Pessoal. Acho que sim. Acho que é isso. Até Tchau, a próxima. galera. Um abraço.